Seja um especialista em investimentos, aprenda com a XPED, a escola de investimentos da XP. Lá você encontra cursos como renda fixa, ganhos com baixo risco. Pegue seu voucher na descrição e tenha até 30% de desconto. Olá, eu sou o Bruno Nalon. Seja bem-vindo a este vídeo onde eu irei ensinar sobre a renda fixa. Eu irei falar sobre a renda fixa além do óbvio, além daquelas aplicações já muito conhecidas e óbvias que temos no mercado. Vamos lá. Renda fixa, além do óbvio. Nesse vídeo, eu irei falar um pouco sobre os conceitos da renda fixa e algumas aplicações tradicionais e as aplicações, digamos, com maior potencial de retorno, que são aplicações em crédito privado na renda fixa. Primeiro, uma breve introdução sobre a renda fixa. Investir em renda fixa é emprestar dinheiro para os bancos ou para algumas empresas, no caso de crédito privado. Também temos os títulos públicos, onde você empresta para o governo, né? Em contrapartida, você, investidor, recebe uma remuneração. O emissor, quem emite essa título de dívida de renda fixa, ele utiliza como uma forma de captar recursos para financiar seus projetos, seus negócios. Na prática, a grande maioria das vezes, as aplicações de renda fixa elas atraem pela previsibilidade, né? Ela representa aquele investimento em que as condições de rentabilidade, elas são determinadas no momento da aplicação. E também há aplicações que é pós-fixado, você recebe a remuneração atrelada a algum tipo de índice indexador, que nós vamos falar também sobre os principais índices indexadores na renda fixa. Investir em renda fixa não garante também exatamente que você estará livre de oscilações. Na renda fixa também existe oscilações e até mesmo pode acontecer perdas dependendo do tipo de investimento e do momento de venda do título de renda fixa. Vamos então aos principais indicadores da renda fixa. Nós temos a Selic, que é a taxa básica de juros de curto prazo definido pela economia, que ela é periodicamente revisada. Nós temos o CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários, que é os juros que são praticados entre os bancos em operações sem garantias de títulos públicos. O IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação do Brasil. O IGPM, que é a inflação de mercado. Aqui nessa figura, eu tenho um exemplo do relatório Focus. Toda semana, toda segunda-feira, o Banco Central ele divulga o relatório Focus, que é uma pesquisa que é feita com os principais agentes de mercado para definir qual é a expectativa desses indicadores para o final do ano, para os anos seguintes. Então, por exemplo, eles têm o IPCA com a expectativa de fechar o ano em 8,35. 2022, a expectativa é que o IPCA seja de 4,10. A Selic, a expectativa é que termine o ano em 8,25. No momento, ela está a 5,25. E no ano de 2022, que ela termine em 8,5% ao ano. Também é feito previsões de PIB, câmbio. No caso, o PIB, a expectativa é que ele vai crescer 5,04 em 2021 e em 2022, 1,63. Já o câmbio, que também é uma variável importante na renda fixa também, o câmbio é esperado que ele termine em 2021 a 5,20 e 2022 a 5,23. Vamos falar sobre os principais tipos de renda fixa. A gente tem três principais tipos. Os tipos de renda fixa pós-fixados, que é onde você vai receber a remuneração atrelada a algum daqueles índices de variação. Então, no começo, você não tem exatamente o que você vai ter de rentabilidade, porque a rentabilidade vai acompanhar aquele índice. E aquele índice, em determinados momentos, ele pode subir ou descer. Os juros podem subir, os juros podem descer um pouco. A renda fixa pré-fixada, nessa sim você sabe quanto exatamente você vai receber. Porém, por incrível que pareça, ela é a mais arriscada, porque o que acontece? Você contrata uma taxa pré-fixada, mas pode acontecer muita inflação, a inflação subir muito e aquele juro ele ser corroído pela inflação. Então, isso acontece principalmente em títulos de longo prazo, que são, então, os mais arriscados, os pré-fixados de longo prazo. E os títulos de renda fixa indexados à inflação. Geralmente, eles são indexados ao IPCA e eles rendem IPCA+. Também existem aqueles que são CDI+,
Esse mais é mais uma taxa de juros. Então, a gente vai ver mais adiante alguns exemplos. IPCA mais X%. Vamos falar um pouco sobre os riscos da renda fixa. Também existe risco na renda fixa. Aqui eu vou enfatizar mais a questão dos títulos de renda fixa no crédito privado, que é onde o dinheiro ele vai para recursos para empresas e não para o governo, porque o do governo o risco é muito pequeno, né, onde você está emprestando para o governo no caso do Tesouro Direto. Mas nos títulos de renda fixa de crédito privado, por exemplo, a gente tem o risco de crédito, que é o calote do emissor, o emissor não conseguir honrar aquela dívida, então por isso é importante buscar empresas aí com uma boa classificação de risco. A gente tem o risco de mercado, que é a variação das taxas de juros, então se o juro sobe ou se o juro cai, isso impacta no valor dos títulos de renda fixa. O risco de liquidez, que é a questão de vender antes do vencimento, alguns títulos você não consegue vender antes do vencimento, ou você pode vender até mesmo com perda antes do vencimento, isso pode acontecer principalmente nos títulos indexados, né, tanto no Tesouro Direto quanto no crédito privado. O risco operacional, que é o risco de você realizar uma operação errada. Se era para comprar, você vendeu, era para vender, você comprar. Então, é um risco também que pode acontecer, ou comprar uma quantidade maior do que o que você realmente pretendia comprar. Então, existem alguns riscos também na operacionalização dos investimentos na renda fixa. Vou falar um pouco sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC, ele é muito importante para aqueles investidores mais conservadores. Ele garante basicamente aqueles investimentos que são aplicados geralmente em títulos bancários, né? CDB, RDB, LCI, LCA, LC, LH, os depósitos, a poupança, operações compromissadas, todos esses tipos de investimentos, eles são cobertos pelo FGC. Então, como funciona o FGC? Ele protege até R$250 mil por instituição, por CPF e CNPJ, com um total máximo de 1 milhão. Então, você pode ter, por exemplo, em cada grupo bancário, 250 mil investido nesses tipos de investimentos, que você tem a proteção do FGC. E essa proteção, ela tem um prazo também, é um prazo de 4 anos. Então, se você utilizar, se alguma instituição vir a quebrar e for utilizado o FGC, então começa a contar o prazo. Aí depois de 4 anos, aí renova esse limite, você volta a ter o limite anterior, o limite de 1 milhão no total, onde é 250 mil por instituição, isso por CPF ou CNPJ. Então, o FGC é um fundo de garantia, um fundo garantidor, formado aí pelos bancos, principalmente, para garantir esses tipos de investimentos nos CDBs, LCAs, LCI. Então, são investimentos aí que têm essa cobertura para esse valor, para os investidores que são mais conservadores e buscam esse tipo de investimento. Eu vou falar também sobre eles um pouco mais adiante. Então, até aqui a gente falou um pouco sobre os conceitos e principais informações básicas do investimento em renda fixa. Agora eu vou falar um pouquinho o que é o óbvio, porque eu falei que iria mostrar aqui nesse vídeo as aplicações além do óbvio na renda fixa. Então, o óbvio, eu considero na renda fixa, é a poupança, os CDBs e RDBs lá que geralmente estão rendendo na casa dos 100% do CDI. Também a conta remunerada, que é basicamente uma aplicação automática nesses CDBs e RDBs que você tem em alguns bancos. Isso eu considero como o óbvio na renda fixa. Então, vamos lá, então, um pouco além desse óbvio, o que nós temos de investimentos na renda fixa, que pode ser mais atraente do que essas aplicações mais conhecidas. A gente tem o Tesouro Direto, que eu também não vou abordar muito o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele tem também uma boa rentabilidade, porém ele tem algumas desvantagens que eu vou focar mais aqui na questão da rentabilidade e da isenção do imposto de renda. No Tesouro Direto você tem aí as tarifas do imposto de renda, que eu vou falar lá mais adiante também quais são as tarifas, as alíquotas. A gente tem LCI e LCA, então são bem interessantes. Eles têm lá a proteção do FGC, são títulos bancários, e eles são isentos de imposto de renda na remuneração para a pessoa física. Então, LCA do crédito imobiliário, não, LCI do crédito imobiliário e LCA do crédito para o agronegócio.
A gente também tem os CRIs e os CRAs, que é o CRI e o CRA, que é Certificado de Recebível Imobiliário e Certificado de Recebível do Agronegócio. O CRI e o CRA também são isentos de imposto de renda. Geralmente eles pagam uma remuneração superior, normalmente atrelados aí a IPCA mais uma taxa, o CDI mais uma taxa. Porém, você não tem a cobertura do FGC. Então você precisa analisar o risco, o rating das empresas que estão emitindo esses títulos, né? Geralmente aí podem ser construtoras ou empresas do mercado agrícola, né? Então, do agronegócio. Então, precisa se olhar para essas empresas. A gente também tem as debêntures, tem as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, essas são isentas de imposto de renda para pessoa física e também são semelhantes aí ao CRI e CRA, não tem a proteção do FGC, você precisa estudar o risco da empresa, mas geralmente elas pagam uma rentabilidade interessante, normalmente IPCA mais uma taxa também. E também existem os fundos listados, que são fundos que você compra na bolsa, como se fosse ações mesmo. É bem interessante, por exemplo, os fundos de direitos creditórios, eu coloquei alguns exemplos aqui, o CADIF e o BEDIF. Eles, inclusive, eles te dão a isenção no ganho de capital. Você tem a isenção na distribuição de dividendos, eles pagam dividendos, né, eles pagam a remuneração como forma de dividendos. No caso do CADIF é mensal e do BEDIF, se não me engano, semestral. E você tem a isenção aí do imposto de renda nos dividendos e também no ganho de capital se você vender as suas cotas obtendo lucro. Algo interessante a se notar na renda fixa é o seguinte: a taxa de juros ela vai influenciar no preço unitário dos títulos de renda fixa. Então, o que é isso? Se os juros normais da economia, se os juros subirem, o título que você tem, que você comprou antes do juro subir, ele vai cair de preço. Então, o título cai. É uma relação inversa. Então, subiram os juros, o preço dos títulos cai. É por isso que muitas vezes as pessoas investem em títulos principalmente indexados. Acontece muito nos investidores novatos lá do Tesouro Direto, por exemplo, a pessoa compra lá o IPCA+, daí depois de algum tempo os juros da economia sobem, daí ele vai olhar na corretora aquele título de renda fixa que ele comprou e tem menos dinheiro do que ele investiu. O título está valendo menos. Então, isso acontece. Mas, se ele segurar o título até o vencimento do título, se carregar o título até o vencimento do título, ele não vai ter perda, porque ele vai receber o valor investido, corrigido pelo IPCA+, no caso, uma taxa de juros. E se os juros caem, o valor dos títulos sobe. Então, essa relação ela é inversa. Então, isso acontece, é importante ter o conhecimento dessa dinâmica quando você vai investir em títulos de renda fixa, principalmente aí os títulos indexados, e que você também vai perceber muito isso aí, que é o que a gente chama de marcação ao mercado, o preço do título a mercado. Aqui eu tenho alguns exemplos também de uma informação importante, que são as curvas de juros, as expectativas de juros futuros, que é muito analisado na hora de se investir nos títulos de renda fixa. Aqui, por exemplo, a gente vê a curva de juros do juro DI. Essa é a tão falada curva de juros. Fala quando a curva de juros abriu, os juros subiram, quando ela fechou, os juros caíram. A expectativa de juros futuros. Então, a gente está aqui num juro de 5,20 mais ou menos, e tem a expectativa que em 2031 o juro vai estar lá na casa de 11%. Então, é onde a gente vê que já existem alguns títulos, por exemplo, 2025, pagando 10% em renda fixa, pré-fixada, justamente por essa expectativa de que os juros estarão na casa, aqui, por exemplo, em janeiro de 2025, na casa dos 10% ao ano. Também existe essa expectativa para a curva de juros das NTNBs. NTNBs são os Tesouro Direto IPCA+. Também existe essa chamada curva de juros, que são as expectativas das taxas de juros para os próximos anos, demonstrado neste gráfico.
Um outro gráfico também que eu tenho aqui é a expectativa da inflação e da Selic. Então, a gente tem hoje uma Selic na casa de 5,25 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e a gente tem a expectativa de que no final do ano ela vai estar acima de 8%. Em 2022, a expectativa é que vá próximo de 10%, 2023, 11%, 2024 também a expectativa é na casa de 11%. A inflação, que é o IPCA, a gente está com o IPCA acumulado nos últimos 12 meses de 9,68. Então, a gente está com a inflação bem alta nos últimos meses, nos últimos 12 meses, bateu aí próximo de 10. A expectativa é que termine o ano aí na casa de 8,6, alguma coisa assim. A gente viu, inclusive, lá no relatório Focus, ele também tem essa expectativa. Para 2022, a expectativa já cai para a inflação na casa de 4,5, 5. 2023 sobe um pouco, na casa dos 5,5. E aqui 2024, próximo dos 5,5 para 6. A inflação esperada, a inflação implícita esperada pelo IPCA. Aqui eu trago um exemplo de uma carteira de investimentos montada com investimentos desses isentos de imposto de renda. No caso aqui, eu tenho LCAs. Então, LCA eu montei aqui nesse gráfico para ter uma visão de rentabilidade nos últimos 36 meses, por exemplo. A gente tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário, que geralmente lá aqueles CDBs que pagam 100% do CDI teriam rendido aqui na casa dos 13%. O Tesouro Selic também, o Tesouro Direto Selic, que é o mais conhecido também, na casa dos 13,3%. A gente vê aqui bem próximo na linha azul. Depois a gente vê a diferença desses investimentos isentos de imposto de renda, aqui no caso nessas LCAs. Então a gente tem essa LCA como exemplo, uma LCA rendendo 100% do CDI, teria rendido 15,62, e isso é isento do imposto de renda. No outro exemplo, uma LCA rendendo 8,45, que é um exemplo do pré-fixado. Então, uma renda fixa pré-fixada, você vê que ela, como ela é pré-fixada, ela foi bem linear, essa linha azul. Então, ela teria acumulado uma rentabilidade de 31,96%, essa LCA pré-fixada pagando 8,45, e a gente tem aqui o exemplo que teve uma rentabilidade melhor, justamente aquele atrelado à inflação, que é a LCA rendendo IPCA mais 4% ao ano. Ela teria acumulado aqui nos últimos 36 meses 34,15% de rentabilidade. Então, a gente vê que a inflação ela foi alta, então esse título se beneficiou da alta da inflação dos últimos 12 meses. Isso é um exemplo. Claro que a gente não pode falar que no futuro vai continuar assim, por isso que a gente tem aqueles avisos, né, que rentabilidade e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Vou falar um pouco do IOF. Alguns investimentos que têm imposto de renda em renda fixa, eles têm a incidência do IOF para quem resgata em menos de 30 dias. Isso impacta muito no rendimento, então, para quem pensa em resgatar com menos de 30 dias, muitas vezes o IOF ele vai acabar com toda a rentabilidade daquele investimento. Então, você tem aqui as alíquotas que são aplicadas para cada quantidade de dias que você tem naquele investimento. Mas depois de 30 dias, mesmo os investimentos que têm incidência de imposto, eles ficam isentos do IOF. E o imposto de renda, que existe para aqueles investimentos que não são isentos de imposto de renda, ele segue basicamente essa tabela, que também tem a ver com o tempo em que você permanece com o investimento. Em até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos. Geralmente, esse imposto é recolhido na fonte, recolhido automaticamente na sua corretora, no seu banco. De 181 dias a 360 dias, a alíquota cai para 20%. De 361 dias a 720 dias, a alíquota cai para 17,5%. E acima de 721 dias, a alíquota cai para 15%. Então, isso para os investimentos que têm a incidência do imposto de renda. Né? O CDB tem imposto de renda, a RDB tem, fundos de investimentos em renda fixa tem, as debêntures não incentivadas têm a incidência do imposto de renda, são alguns
investimentos que têm imposto de renda. Mas aqui a gente deu um foco naqueles investimentos que não têm imposto de renda. São os que eu julgo assim como bem interessantes, né? LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas e esses fundos listados que acabam também investindo em infraestrutura, que são isentos aí do imposto de renda e que, como a gente pode ver no gráfico das rentabilidades, tiveram retornos bem interessantes. Então, se você busca investimentos em renda fixa, que vão te dar uma rentabilidade superior ao aquilo que é o tradicional, que é lá a poupança e os CDBs, existem muitos investimentos em renda fixa aí, inclusive isentos de imposto de renda, alguns até com aquela proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, no caso das LCI e LCA, você tem a proteção do FGC, CRI e CRA, você não tem a proteção do FGC, mas você tem a isenção do imposto de renda para esse tipo de investimento. Aí que a gente vê os investimentos bem interessantes na renda fixa mesmo, te dão uma possibilidade de retorno superior aos investimentos tradicionais. Eu agradeço você que participou, que assistiu esse vídeo até o final. Me coloco à disposição para caso precise de ajuda com os investimentos. Eu trabalho com assessoria de investimentos, sou assessor de investimentos credenciado XP e tenho total capacidade para ajudar quem precisar, quem quiser a minha ajuda para começar nos investimentos ou buscar um portfólio de investimentos bem diversificado. E como eu falei aqui também da renda fixa, investidores conservadores gostam muito e eu estou à disposição para ajudar aqueles que quiserem investir melhor, com portfólios mais diversificados, mesmo na renda fixa. A renda fixa não morreu e é possível alcançar bons rendimentos na renda fixa. Muito obrigado, até mais.